Ele saiu marcado pelo sofrimento, mas foi através disso que ele aprendeu a tocar onde mais dói em nós, a nossa alma. Nesse livro, o autor Renzo Alegre fala de maneira tanto devota quanto jornalista e pesquisadora. E o passarinho está abençoado hoje. Então, ele fala muito sobre isso, que ele traz muitos contextos históricos, ele traz esses pontos de maneira muito profunda. Quem foi Padre Pio? O jovem capuchinho, mas ele começou a vida muito humilde, ele tinha uma vida muito humilde e bem, assim, pacata e também de oração. Ele desde pequeno, parece que era um chamado de Deus para ele. Ele sabia, ele via o mundo de maneira diferente. Aí ele decidiu, de fato, ele cresceu, sabia que o chamado dele era para ser sacerdote, para ser frei. Ele cresceu e acabou entrando, né, na ordem dos capuchinhos. Ele que era franciscano. Através disso, ele traz muitos pontos. Por exemplo, a controvérsia, a vida humilde dele, a questão da devoção popular que se cresceu com ele. Por exemplo, nesse livro, conta tudo que ele viveu dentro do mosteiro, todas as dores dele, todas as entregas, a luta com o demônio, era punk. E também conta as controvérsias, por exemplo, dentro da igreja surgia muita gente que duvidava dele, que ele era mentira. Poucas pessoas viram o estigma dele, tanto é que ele usava a luva para proteger, para evitar que as pessoas vissem. E ele não queria que as pessoas vissem ele, só quisesse ver ele por causa dos estigmas, né? E ele, assim, confessava muita gente, fazia muitos milagres, conta muito isso no livro. E teve um padre que, inclusive, através desse padre, a igreja começou a tratar como uma controvérsia, porque esse padre queria ver os estigmas, e Padre Pio proibiu. E esse padre começou a perseguir, dizendo muitas coisas ruins sobre Padre Pio, dizendo mentiras, inventando coisas. Por isso que através disso a igreja começou a ser muito cético em relação aos estigmas. Quem santificou, né, assim, foi o Papa João Paulo II, né, ele de fato ele teve uma vida santa. O Papa só reconhece que teve uma vida santa, entregue, está no céu, e com isso a gente pode pedir intercessão a ele. Então, isso é bem interessante, porque assim, Padre Pio sofreu muitas perseguições, tanto espirituais quanto humanas, porque por causa dos estigmas dele, muita gente não acreditava. E tinha questões científicas querendo estudar ele, e ele não queria mais. E vi tanta gente procurando ele, e ele é muito reservado. Então, conta muito sobre isso. Então, Padre Pio, ele trouxe muita devoção e um ensinamento. Ele transformou os sofrimentos dele, porque tanto as questões físicas mais espirituais, as lapadas de demônio que ele sofria, mas os estigmas doíam muito e fedia também. Então ele traz muito isso, que ele transformou os sofrimentos dele em serviço a Deus e à igreja. Então, isso que não só Padre Pio, mas muitos santos trazem, porque, como diz na palavra, a fé sem obras, ela é morta. Então, por nada que a gente faça aqui na Terra vai se comparar a Deus, e não tem que se comparar a Deus. Mas Cristo, ele nos pede a renúncia, a entrega, ser santos. E isso é uma caminhada, sabe? Não linear, mas altos e baixos. Então, Padre Pio, ele traz muito isso, sabe? Do buscar a Deus, do renunciar a si mesmo, de fazer serviço a Deus, à igreja, olhar o outro a serviço, sabe? Por exemplo, você conseguiria viver uma vida para ajudar o próximo? Você conseguia limpar as feridas de uma pessoa, fazer curativo em outra pessoa? Isso é de fato viver o que Cristo pregou, o que Cristo nos ensinou. E Padre Pio traz muito isso. Vocês não vão jamais se arrepender desse livro, porque Padre Pio, ele nos aponta o Cristo, né? Como diz no livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Guimignon de Montfort. Ele mostra que o fundamento de toda a devoção é a Cristo. O fim último é Cristo. E isso que é o barato da vida como católico. Padre Pio, assim, o Renzo Alegre traz nesse livro sobre Padre Pio, para que a gente possa, assim, ele era jornalista, ele é pesquisador, mas ele também era devoto. Então tem esses dois parâmetros
no livro, tá? Então, os dois. Então, ele mostra que Padre Pio, sabe, ele traz dados históricos, ó, fontes, documentos, sabe, que comprovam, que mostram a vida de Padre Pio, a questão das lutas dele, testemunhos, pessoas próximas a Padre Pio, os estigmas, porque ele escondia. E até o livro, o filme dele, é bem interessante, porque tem um momento que ele se encontra com João Paulo II, que na época ele era apenas cardeal, era padre, e ele fala, a ele não podemos dizer não, um santo conheceu o outro. E foi justamente João Paulo II, Karol Wojtyła, foi justamente que Papa João Paulo II que beatificou, santificou, né, o Padre Pio de Pietrelcina, que ele era lá de San Giovanni Rotondo, acho que é assim, não sei se pronuncia desse jeito, na Itália. E assim, tem muitos testemunhos, gente. Vocês não vão jamais se arrepender. Até mesmo quem não é católico, quer entender como funciona a vida, a entrega de uma pessoa que busca Deus, questões científicas também, pesquisadores. Aqui não só tem o auxílio da fé, mas o auxílio da razão também, da ciência. Então vocês que querem conhecer um pouco mais e ter essa visão ampla da igreja e da vida de um santo, que tem assim, tem muitos mistérios sobre a vida dele, os estigmas, as questões do demônio, e tem para quem é católico, existe sim um mundo espiritual. Então, se vocês não vão se arrepender. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual ferida sua você aceitaria transformar na vida de outra pessoa? Faça essa pergunta. Deixe o like, comenta Padre Pio e até o próximo vídeo.